Amém, queridos? Boa noite a todos que estão chegando aí. No final a gente vai dar um alô para vocês. Mas eu quero, queridos, falar hoje um pouquinho sobre o segredo de viver em paz. Minutos de paz, na verdade, é um trampolim para que você possa aprender a viver em paz. Para que você possa aprender a ter uma vida de paz. É possível? Aí você me pergunta, será que é possível? Em tempos de tanta dificuldade, de dificuldades que se perpetuam, parecem se perpetuar, será que é possível viver em paz? Amado, a palavra do Senhor de Deus nos garante que sim. Eu não sei como é que você está aqui hoje, mas eu quero dizer para você que muito mais do que minutos de paz, o Senhor deseja que você viva em paz. Mas para isso, queridos, a gente precisa resgatar um tesouro que se chama a palavra do Senhor. É interessante que esse tesouro toda a casa tem, mas a gente faz tão pouco uso disso, não é verdade? Ah, querido, essa segunda temporada está aí para dizer para você que a palavra do Senhor precisa ser resgatada. E é para isso que a gente está aqui. Para propor a você a trazer a palavra do Senhor que pode trazer paz para a sua vida. E essa palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir dos versículos 16 ao versículo 18. O segredo de viver em paz. O apóstolo Paulo, em sua amada igreja de Tessalônica, vai ensinar 3 conselhos práticos para que a gente possa viver em paz. Talvez você não conheça Jesus. Se conhece Jesus, se Jesus não habita no teu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar o teu coração para Jesus. Não tem outra atitude a tomar a não ser essa, em primeiro lugar. Mas eu quero dizer para você que é crente, para você que já tem uma vida com Deus, que muitas vezes você abre mão da vida de paz, de plena paz, porque você deixa de observar alguns conselhos preciosos da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 a 18, a palavra de Deus vai dizer para a gente assim, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, o apóstolo Paulo vai nos ensinar com conselhos práticos o que a gente precisa fazer para viver em paz. Na verdade, o que a gente está dizendo como segredo, na verdade, são dicas abertas do Senhor para nós. É possível viver em paz. Mas, amado, você precisa tomar posse dessa palavra que tem como primeiro conselho alegrar-se sempre. E quando a palavra de Deus vai dizer para se alegrar, ela está dizendo que isso deve ser feito em todos os momentos. Alegrar-se sempre. Ora, quando a gente recebe uma notícia boa, quando a gente recebe algo extraordinário, quando a gente conquista algo, ou quando alguém que a gente ama conquista algo, é normal e fácil que a gente se alegre, não é? O grande desafio é nos alegrarmos quando as circunstâncias nos dizem que a gente deve chorar. E aí, como é que a gente faz? Talvez você seja um servo do Senhor Jesus já, e você esteja passando por algum momento na sua vida em que é praticamente impossível aos seus olhos se alegrar. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, olha, você precisa voltar a se alegrar em mim. A palavra do Senhor nos diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Força. Em outras versões ela vai dizer o seguinte, a alegria do Senhor é aquilo que nos fortalece. É aquilo que nos fortalece. Querido, o que a gente quer dizer para você não é que você deve não sentir e não doer, não é isso que a palavra de Deus nos diz. O sofrimento acontece com a nossa vida. Mas quando a gente busca o Senhor, a gente já se alegra.
a gente pode receber a sua alegria, a gente pode ver a sua face, buscar a sua face e se alegrar no Senhor. Agora é interessante que a gente já tem uma natureza, desde pequeno, de se alegrar e de se entristecer, às vezes por pouca coisa. A gente muitas vezes deixa de se alegrar com as pequenas coisas do dia a dia, isso já acontece desde pequeno. A minha linda Isabelita, Isabelinha, Isabela, é um dos grandes mananciais, fontes de ilustrações, você já conhece isso, ela faz parte desse programa. Passamos um tempo muito agradável no mês de dezembro, tirando alguns dias de férias na região dos lagos, estávamos em Cabo Frio. E teve um dia que foi um dia maravilhoso, né? Um dia que de manhã estávamos na piscina, nos alegrando, uma piscininha de criança, porque para a gente se alegrar a gente precisa de muita coisa, uma piscininha simples de criança, e a gente se alegrando ali, e a gente brincando uns com os outros, descansando. À tarde fomos para a praia. Você conhece a Praia do Forte em Cabo Frio? Você não precisa de muita coisa. É só você estar lá, botar o pé naquela areia fofinha e você já... que maravilha. E então, a cereja do bolo estava guardada para a pequena Isabelinha à noite, porque mamãe havia prometido que fritaria pastéis para a pequena. E se você quiser agradar a Isabelinha, basta você fritar alguns pastéis, alguns não, um pouquinho mais de pastéis para ela, porque ela ama pastéis. E então, prometido, foi combinado, Isabelinha correu a casa toda, fez festa, que dia maravilhoso. E os pastéis estavam fritos, colocados à mesa, e a pequena Isabela foi afoita para morder o pastel. E mordeu um, e fez uma cara que a gente não entendeu. E mordeu o segundo, e mordeu o terceiro, e foi mordendo os pastéis até que a gente falou, menina, para! E a pequena Isabela levantou as mãos para o céu. E digna de uma atriz de novela mexicana, levantou as mãos para os céus e disse, não tem pastel de carne. E ela botou as mãos no joelho e começou a chorar, dizendo, não tem pastel de carne. Eu pensei que teria o dia inteiro, pensando que teria pastelzinho de carne, e não tem carne. Ah, querido, mas foi uma cena hilária. Pena que a gente não gravou, porque senão viralizava na internet. De queijo não era o suficiente. Não era. Sabe, querido, quando criança faz isso, e é engraçado, a gente ria, a gente se escangalhava de rir. É normal, porque a criança tem reações infantis. Mas sabe, queridos, quando a gente amadurece e a gente aprende a viver uma vida com o Senhor, a gente sabe que as provações virão. A gente sabe que nem sempre tem pastel de carne. Nem sempre dá para comprar carne. Mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 nos assegura isso. E se você se compromete em buscar o Senhor, em servir ao Senhor, se você agrada do Senhor, Ele vai te satisfazer os desejos do seu coração. Você precisa entender, querido, que algumas circunstâncias acontecem na sua vida, mas o Senhor não perdeu o controle. Ainda que o pastel seja de queijo, a gente precisa se alegrar no Senhor. Querido, a gente precisa adotar a postura de se alegrar nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Parece que tem gente viciada em tristeza, em reclamar. E se a gente ficar assistindo o jornal todos os dias, e se a gente se deixar, a gente entra nesse vício da tristeza e a gente cava um buraco e a gente não sai mais de lá. E por isso a gente vive um mundo doente em que muitas pessoas estão ficando deprimidas, querendo a morte quando existe uma vida inteira lá fora. Será que você é uma delas? Mas, queridos, existem algumas circunstâncias da nossa vida em que parece que não dá para a gente se alegrar. Circunstâncias em que parece que somente um choro de tristeza e de angústia mortal dominam a nossa alma e não há o que fazer. Talvez você esteja assim nessa noite.
Talvez você não esteja aqui por um acaso. Talvez você está sentindo algo de Deus aí na sua vida. Sabe, queridos, um dos momentos mais marcantes da minha vida ministerial foi quando um amigo começou a participar da nossa célula. A gente tinha uma célula em Petrópolis há alguns anos atrás, e a sua filhinha, de 2 para 3 anos de idade, 2 anos de idade na época, ele chegou na nossa célula com a sua filhinha cometida por um câncer. Um câncer terrível, cruel. Se um câncer já é terrível para a vida de um adulto, você imagina como é para a vida de uma criança de 2 anos. E sabe o que machucava a gente? Era porque na nossa célula, a gente tinha uma célula kids de crianças, e a gente tinha mais ou menos umas 3 ou 4 crianças que tinham exatamente a mesma idade. A gente que é pai, a gente sofre nesse momento, né? Mas ele chegou até aquela célula com o coração sangrando, num momento de muita dificuldade, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e a sua vida foi mudada para a eternidade. Teve um encontro com Jesus. A sua filhinha foi adoecendo, a sua filhinha foi perdendo as forças, e a família já não aguentava mais vê-la sofrendo naquele tratamento, sem cabelo, sofrendo todos os problemas de uma quimioterapia. E então, um belo dia, que não tem nada de belo, é bem verdade, com força de expressão, esse amigo me ligou e disse: pastor, ela está com o nosso Deus. Ela se foi. Queridos, que notícia dura, porque nós estávamos clamando ao Senhor e pedindo para que aquela criança voltasse a viver. E eu me lembro que foi um tempo bastante difícil para todos nós. E me lembro que quando eu cheguei ao enterro daquela criança, veja, queridos, a gente está preparado, não está preparado para a morte, mas quando acontece uma situação dessa, quem que vai conseguir ter estrutura? Muito menos eu. Mas sabe o que me chamou a atenção ali? É que ele chegou, eu estou preservando o nome dele aqui, chegou para mim e me viu, me abraçou, chorou e disse assim: pastor, eu louvo a Deus, porque Deus me permitiu viver 2 anos com o melhor presente da minha vida. Pastor, eu agradeço ao Senhor porque Ele me permitiu viver com ela durante esse tempo. Pastor, eu tenho certeza que nós nos veremos um dia. Eu vou ver minha pequena Pérola um dia. Estarei com ela na eternidade. Ele poderia falar tantas coisas ali, não é verdade? E ali, diante daquele sofrimento, daquela tristeza, eu pude perceber, queridos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos, esse amado irmão, há alguns meses atrás, foi acometido de uma doença. E esse irmão, alguns meses atrás, partiu para a glória. Porque um dia ele teve um encontro com Jesus. E sabe onde ele está agora? Abraçado com a sua pequena, se alegrando no Senhor, no Deus que nunca falha, no Deus que é perfeito, por mais que a gente não entenda muitas vezes. Alegra-se no Senhor. Está difícil? Se alegra no Senhor, porque o Senhor cuida de você, cuida de cada detalhe. O primeiro conselho de Paulo é: alegrem-se no Senhor. Mas o segundo conselho, primeiro, alegrar-se. O segundo, orem continuamente. Por que a gente não consegue se alegrar muitas vezes? Porque a nossa realidade, ela é baixa, ela é terrena, ela é terrestre. Porque a gente não consegue olhar com a perspectiva do Senhor. Querido, você não vai conseguir se alegrar nos momentos de dificuldade se a oração não for
uma rotina diária da sua vida. E muito mais do que um momento ritualístico em que você chega lá e faz qualquer coisa ali, parece mais uma mandinga, muito mais do que isso. Oração é relacionamento. O que Paulo está dizendo é que você precisa o tempo inteiro ter um relacionamento com o Senhor, porque quando as coisas apertarem, se você tiver um relacionamento, você vai conseguir se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria das circunstâncias que são a nossa força. Você entende isso? Querido Martim Lutero, ele dizia uma frase muito interessante, ele dizia o seguinte, assim, olha, oro todos os dias 2 horas, a menos que eu tenha um dia muito agitado. Nesse dia eu oro 3 horas. E eu não consegui entender até que eu fui começando a perceber na minha vida ministerial que os dias mais difíceis eram os dias que eu mais deveria orar. Porque quando eu entrava no meu quarto secreto para falar com o Senhor, eu tinha uma perspectiva e quando eu saía de lá, eu voltava com outra. E querido, 2020 foi um ano que eu precisei entrar muito nesse quarto secreto. Mas sabe, esse quarto secreto é onde você estiver, queridos. É lógico que você precisa ter um momento com Deus, que a gente chama de tempo a sós com Deus, mas você está no carro, você está na rua, você tem que orar continuamente. Às vezes você está no trabalho e você recebe um fora, você recebe uma situação, você vê alguma coisa acontecendo. Às vezes você está em casa, querido, é tempo de buscar o Senhor. Spurgeon também falava uma frase, Charles Spurgeon, um grande pregador, falou uma frase sobre oração que dizia o seguinte, olha, se eu gastar 1 hora em oração, eu trabalho muito melhor durante 4 horas do que durante 8, se eu não estiver orando, se eu não tiver orado. Se eu gastar 1 hora em oração, eu trabalho 5, 8, muito melhor do que se eu tivesse apenas, eu trabalho menos e eu produzo mais, porque a oração traz a realidade de Deus para o jogo. A oração faz com que a gente tenha a percepção de Deus sobre as coisas, querido. Você entende isso? O problema é que nesse mundo religioso, no mau sentido da palavra que a gente vive, orar, rezar, parece ser uma coisa assim que está desconectada da nossa realidade. O momento em que eu paro de viver e eu entro num lugar desassociado da minha realidade e ali eu faço uma coisa repetida que não tem sentido. Não é isso. Não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor Jesus, quando chegava para o seu pai, a despeito de toda a hipocrisia dos fariseus, ele chegava para o seu pai e dizia assim, Abba, Abba, pai, Abba. Você sabe o que significa isso? Abba é a palavra que balbucia uma pequena criança. Significa paizinho, papai. Era o que Jesus fazia com seu pai, intimidade. Por que sua família está perecendo? Porque está faltando intimidade. Por que você está naufragando nesse mar que você passa? Por que você não está entendendo o que Deus quer que você faça? Existe um sol por detrás dessas nuvens negras e se você não entender o que Deus está fazendo, você vai naufragar. Ou então, pior, vai sofrer, sofrer, sofrer e ali na frente tem a vitória. Por que você está sofrendo? Sabe, queridos, em novembro, quando a gente voltou do segundo impacto na Paraíba, diante de um maravilhoso, de um extraordinário de Deus que estava acontecendo, quando eu estava voltando do avião, o Senhor ministrou ao meu coração. E o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a dizer por meio do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo assim, meu filho, eu estou fechando algumas portas na sua vida. Filho, alguns ciclos estão se encerrando na sua vida. Mas filho, eu estou no controle de tudo. Filho, eu te seguro pela mão e eu te levo para onde eu quiser. Mas você precisa confiar, porque serão tempos difíceis, muito difíceis. E querido, enquanto eu ouvia do Espírito Santo de Deus, do Senhor, aquelas palavras de um pai que fala para o seu filho,
uma canção vinha aos meus ouvidos e eu estava louvando ao Senhor e cantando, e essa canção dizia: tens liberdade aqui. Essa foi uma canção que marcou o nosso segundo impacto na Paraíba. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. E o refrão diz: eu sou tua casa, tua morada. Muda as coisas de lugar. Muda as coisas de lugar. Queridos, quando Deus precisa mudar as coisas de lugar, a gente precisa estar conectado com Ele. Porque se a gente não estiver conectado com Ele, a gente vai achar que tudo é caos. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3 que é um tempo para espalhar pedras. Existem pedras que são espalhadas pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Você já sabe disso. Mas quando Deus está espalhando as nossas pedras, não é caos que acontece. O que acontece é uma santa arrumação do Senhor na nossa vida. É uma santa mudança do Senhor na nossa vida. Orem continuamente para perceber o que é que Deus está fazendo. E querido, tudo aquilo que eu vivenciei e tudo aquilo que eu vivi ouvindo a voz do meu Deus me dizendo: eu estou no controle, sou eu que estou fazendo isso. Não murmure, não reclame, não se entristeça, porque eu estou no controle. Faz toda a diferença, querido. Faz toda a diferença. De fato, a gente chora, sofre, mas quando a gente busca o Senhor, a gente pode se alegrar. Quando a gente ora continuamente, a gente entende o que Ele está fazendo. Entende? Agora Paulo vai nos dar um terceiro conselho para a gente encerrar esse tempo aqui. O terceiro conselho que Paulo vai nos dizer é: agradeçam por tudo. Deem graças continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Sabe, queridos, eu começo a perceber que a palavra oração que vem no meio desses dois conselhos, ela acaba sendo uma ponte. Quando a gente busca a presença do Senhor, a gente consegue se alegrar e a gente consegue agradecer. E porque a gente busca e ora continuamente, a gente consegue ver a vida de uma forma diferente. Sabe, amado, a gente precisa exercitar a gratidão. Existe um jogador de futebol inglês, eu gosto sempre de usar essa frase, Albert Clark, ele vai dizer, ele foi jogador entre as guerras mundiais, mais ou menos no meados do século XX, sem muita expressão, mas ele trouxe uma frase que marcou a sua época. E essa frase dizia: muitas vezes a gente pensa que a gente vai ser feliz, e quando a gente for feliz, a gente vai ter um coração grato. Mas o que a gente não percebe é que o que nos faz felizes é termos um coração grato. Muitas vezes a gente pensa que vai ser feliz e quando for feliz vai ter um coração grato. Quando na verdade, quando tivermos um coração grato, aí sim seremos felizes. Faz toda a diferença. Você precisa se exercitar, querido. Você precisa todos os dias trocar a murmuração da tua boca por gratidão. Sabe, querido, o povo israelita, o povo hebreu, pereceu no deserto. Iam para uma Canaã, para uma terra prometida que manava leite e mel. Mas sabe qual foi o principal pecado que fez com que eles morressem no deserto? Eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. E por isso eles murmuravam. Por isso eles reclamavam. Só Josué e Caleb, lembra dessa história? Foram até a terra que Deus tinha prometido para eles. O Senhor tem uma Canaã para você. Você não crê, não? Mas essa Canaã, querido, você só vai conseguir conquistar se você se encher da presença dele, se você mudar o disco aí na sua cabeça, sabe? Começa a agradecer. Está passando por prova, começa a louvar, começa a agradecer. Começa a glorificar o Senhor. Sabe o que eu faço?
às vezes deito de noite, com a cabeça ansiosa, com a cabeça agitada, eu tenho um compromisso de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu. E conforme eu vou agradecendo ao Senhor, sabe, vai havendo paz no meu coração. E aí eu vou percebendo que existiam muitas nuances de Deus naquele dia, em várias coisas que aconteceram, pequenas muitas vezes. Mas por causa da ansiedade minha, eu não conseguia perceber. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Faça isso. Agradeça ao Senhor. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro, comece a agradecer. E você vai perceber que o Senhor está agindo na sua vida. Pastor, mas as circunstâncias estão muito difíceis. Agradeça também. Porque o Senhor vai fazer a sua vontade, como o texto nos diz. A vontade dele se cumpre na nossa vida. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável dele na nossa vida. Para terminar essa live, eu quero trazer para você uma última história para a gente encerrar. De uma mulher que marcou a história de missões. Essa mulher chamada Amy Carmichael começou com uma infância na Irlanda do Norte, como uma família com algumas dificuldades, uma família de pais evangélicos, presbiterianos, buscando ao Senhor. Mas Amy era uma garota, a filha mais velha de uma turma de 6 filhos, uma das meninas improváveis para se fazer alguma coisa que se marcasse a história. Porque essa menina era uma menina extremamente problemática. A filha mais velha sempre estava metida em confusões. A pequena Amy estava sempre incitando seus irmãos a fazerem coisas erradas. E conta-se algumas histórias engraçadas sobre a pequena Amy. Em sua biografia ela vai dizer isso, que uma vez um amigo da família, um parente, alguma coisa assim, chegou para ela e disse assim: menina, para de comer caroço de ameixa, porque se você comer caroço de ameixa vai plantar uma porção de... vai nascer uma plantação da sua cabeça de árvore de ameixeira, vai nascer da sua cabeça. Não faça isso. Você sabe o que a Amy fez? Comeu uma dúzia de ameixa e foi parar no hospital mal. Porque ela imaginou assim: meu Deus, imagina um pomar de ameixas na minha cabeça. Conta-se também que quando ela era pequenininha, ela queria muito ter olhos azuis. Muito. Ela tinha olhos castanhos, e na Irlanda do Norte, onde ela havia nascido, era comum que as crianças tivessem, era muito comum ter olhos claros, e ela era inconformada por ter olhos castanhos. E ela o tempo inteiro reclamava e murmurava: eu quero ter olhos azuis. E uma vez ela ouviu a sua mãe dizendo para ela: minha filha, se você tiver fé e buscar o Senhor realiza os pedidos. E ela decidiu colocar isso à prova. E ela orou e clamou: Papai do céu, Papai do céu, me dá olhos azuis, Papai do céu. Eu não quero ter olhos castanhos. E quando ela acordou de manhã, e ela foi ver no espelho com muita ansiedade, lá estavam olhos castanhos. E ela reclamou, e ela murmurou, e ficou muito triste. E em sua biografia, e ela foi muito conhecida na sua história por conta dessa reclamação de criança. Só que o tempo foi passando, ela se converteu, ela se tornou uma adolescente aos 15 anos que buscou e encontrou ao Senhor Jesus, e ela foi amadurecendo e ela resolveu se tornar. Deus deu-lhe um chamado missionário. E olha só o que aconteceu. Ela tentou um primeiro chamado, fazer a sua missão na China, e foi mal sucedida. Sabe por quê? Ela tinha uma doença chamada neuralgia, e ela não conseguiria ficar muito tempo fazendo tarefas físicas. Ela às vezes por semanas ficava numa cama. Ela jamais poderia exercer uma atividade missionária. E o veredito que disseram para ela foi: você jamais poderá ser uma missionária. Jamais. Porque
você não tem perfil e não tem condição física para isso. Então ela insistiu e diz a história de Amy Carmichael que ela foi para o Japão e ela ficou lá quase um ano. Voltou como um fracasso, porque a sua saúde a impossibilitara de ser alguém segundo a igreja tradicional da sua época. Só que ela não desistiu. E aí então, ela, seguindo a chama missionária do seu coração, ela foi para a Índia, contra tudo e contra todos, ouvindo a voz do Senhor. Foi ser missionária lá como? Alguém com um passado tão desastroso, alguém com uma saúde tão debilitada, como poderia ser alguém? E aí você sabe que o que aconteceu lá? Ela começou a se sensibilizar com o trabalho escravo de muitas crianças que eram feitas na Índia em meados do século XX. E então o Senhor tocou no seu coração e disse para ela assim: olha, eu quero que você resgate essas crianças para mim, eu preciso que você faça isso. E o seu ministério começou quando uma pequena criança de 7 anos de idade, chamada Prina, Amy teve a oportunidade de resgatar essa criança de um trabalho que ela iria fazer num dos templos dos hindus, indianos, um dos templos da Índia, da religião hindu. Essa criança ia ser oferecida como escrava sexual, com 7 anos. Ela amadureceria um pouquinho até chegar à puberdade e ela seria condenada a um futuro perverso. E aí essa criança, ela tinha marcas. Essa é a história de Amy, presta atenção. Prina, ela tinha marcas de queimadura nos braços, dizendo que aquela menina tinha um futuro selado a ser escrava dos deuses hindus. E então Deus tocou o coração de Amy, e Amy começou a cuidar, sem condições, sem saúde, dessa criança. E outras pessoas ficaram sabendo, e Deus foi começando a levantar um ministério na vida de Amy, contra tudo e contra todos. Ela começou a andar quilômetros e quilômetros para resgatar crianças, muitas vezes uma única criança, de um trabalho escravo. E ela começou a montar um orfanato. E desse orfanato a coisa foi se expandindo, até que centenas e milhares de crianças foram abrigadas durante dezenas de anos por um orfanato, por uma mulher incapaz, que tinha olhos castanhos. E deixa eu te falar uma coisa. Lembra da bronca que ela tinha dos olhos azuis? Se ela tivesse olhos azuis, ela jamais poderia ter feito o que ela fez na Índia. Porque para salvar essas crianças, ela se disfarçava de indiana. Ela se disfarçava e ela se colocava com pó de café, fazia maquiagem. E então o que acontecia é que ela ficava de fato como uma hindu, como uma indiana. E então ela conseguia resgatar essas crianças. Foi quase presa durante muitas vezes, considerada de sequestrar. Veja bem, essas crianças. Mas porque ela tinha olhos castanhos, ela pôde cumprir a sua missão. Quando ela já estava mais velha, ela teve um tombo. E então ela ficou praticamente inválida. E todos diziam: olha, agora o seu ministério acabou. Não. Ela, durante 20 anos, continuou liderando esse ministério de uma cama e continuou libertando crianças carentes da escravidão. Escreveu 35 livros na cama, porque entendia o chamado de Deus na sua vida. E sabe, queridos, com 83 anos de idade, contra tudo e contra todos, aquela mulher salvou dezenas de milhares de crianças da escravidão sexual, da escravidão indigna na Índia, porque ela tinha olhos castanhos. E no final da sua vida,
M. Carmichael, disse que, já na beira da morte, disse, olha, eu não quero epitáfio, eu não quero placa nenhuma, eu não quero que ninguém faça algo para me adorar, porque era comum isso na Índia. E então ela deixou o seu epitáfio vazio. Mas no dia da sua morte, no dia do seu sepultamento, dezenas de milhares de pessoas que tinham sido livradas da escravidão na Índia se aproximaram e juntos, crianças, agora adultos, que tinham sido libertados durante os 55 anos de ministério, foram até o seu epitáfio e colocaram uma seguinte palavra, chamada ama, que na língua dos hindus, na língua da Índia, significa mãe. Dezenas de crianças libertas da escravidão colocaram uma placa que significava mãe. Uma mãe de multidões. Você entende? Uma mãe de multidões. Queridos, às vezes a gente não entende porque que a gente tem algumas coisas, que acontecem algumas coisas na nossa vida, mas eu quero dizer para você, amado, que se está acontecendo com você, o Senhor tem um propósito para fazer. Ele chamou você para ser pai de multidões, para ser mãe de multidões. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e a agradecer ao Senhor, e a adorar ao Senhor, e a entender que Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Às vezes você não entende agora. Às vezes você é um daqueles que se sente como inválidos, como fracassados, como alguém que é improvável, mas eu quero dizer para você que Deus ama trabalhar com os improváveis. Eu pedi para o pessoal da produção para colocar música para a gente, produção. Deus ama trabalhar com os improváveis, mas você precisa orar continuamente, você precisa se alegrar no Senhor, você precisa dar graça ao Senhor por tudo, porque Ele está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Creia nisso, querido, creia nisso. Você está sentindo que o Senhor está falando hoje com você? Você está sentindo que você precisa hoje resgatar a presença do Senhor na sua vida? Que você precisa voltar ao primeiro amor, que você precisa voltar a se alegrar, você precisa voltar a agradecer. Querido, esse é o tempo de louvarmos e agradecermos ao Senhor. Mas para isso você precisa entender que você tem um propósito, você tem uma missão na sua vida, e Deus vai te usar do jeito que você é, da forma como você está. Nós vamos orar ao Senhor, e eu quero orar por você. Deus está falando contigo, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, e pedir que Deus possa abençoar. Deus te chamou para ser pai de multidões, mãe de multidões. É Ele quem determina o futuro da sua vida e Ele está fazendo uma grande obra. Você não pode parar. Você deseja isso? Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse recomeço, ó Deus, do Minutos de Paz aqui. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa, nesse momento, tocar em nossos corações. Pai, faz a Tua obra em nossa vida, Senhor. Senhor, nós nos colocamos à disposição do Senhor para que sejamos servos do Senhor e possamos cumprir o Teu ID, independente das circunstâncias, Senhor. Pai, existem alguns de nós que hoje estão sofrendo, que hoje estão vivendo um tempo difícil em suas vidas. Um tempo de dor, um tempo de sofrimento, e eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abrir os seus olhos para que eles possam perceber que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está fazendo uma obra nova, Senhor. Às vezes a prova, Senhor, precisa acontecer na nossa vida para que um novo mover do Senhor surja em nós. Então, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e guarde-os, ó Deus, debaixo da Tua poderosa mão. Ensina-nos, Senhor, a agradecer ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos alegrar no Senhor. Mas isso não será possível se nós, ó Deus, não nos reapaixonarmos pelo Senhor. Só assim oraremos continuamente, só assim o Senhor será o nosso companheiro dia após dia, noite após noite, Senhor. Nas madrugadas, a nossa alegria é a Tua presença, Senhor. Que nos falte tudo, mas não nos falte a Tua presença, Pai. Então, Pai, a nossa mão está no nosso coração, te pedindo, Senhor, faz algo novo em nós, Pai.
Ô, Senhor, derrama um mover novo em nossas vidas, Senhor. Pai, derrama, Senhor, a Tua palavra poderosa, Senhor, que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Derrama fé em nossos corações. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui hoje. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estão aqui com a gente. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, meu querido, que Deus abençoe sua vida. Essa é a nova temporada do programa Minutos de Paz. Estamos ainda começando essa temporada, estamos ainda fazendo alguns ajustes e em breve nós teremos o nosso canal também no YouTube funcionando. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí. Acho que passei um pouquinho da hora. Que horas estão, produção? Que eu estou sem relógio aqui, sem nada aqui. 7h56, ainda tem um tempinho aqui para a gente agradecer a você, para a gente brincar com você que está aí com a gente. Diga para a gente de onde você é, qual é a sua cidade, de onde você está. Na primeira temporada a gente alcançou vários estados, várias cidades, a gente está com uma galera muito legal aqui com a gente. Depois eu vou responder a todos vocês, bota o coraçãozinho, curto, respondo, diga pra gente de onde você é. E até aqui tem uma galera boa. Olha aí, Denilson aí, o nosso missionário raiz está aí com a gente. Boa noite, meu querido pastora Cida. Letícia, que Deus abençoe, dizendo linda mensagem, Deus seja louvado, amém. Márcia, dizendo Deus é fiel. Querida Mazé, nossa convidadora oficial. Nau e Nau Filho estão aí com a gente, que Deus abençoe vocês. Denise Rocha de Niterói, do Clube das Denise, estão aí com a gente. Vanessinha Regia, que Deus abençoe sua vida, querida. Olha o Anderson está fazendo aniversário hoje. E se ele está fazendo aniversário, o que a gente tem que fazer, Belinha? Vem cá, ela se produziu. Ela maquiou. Foi a mãe que maquiou. E ela borrou, e a mãe consertou, e ela está aqui com a gente. Hoje é aniversário do Anderson. Então o que a gente vai fazer? E da minha tia Fernanda também. E da tia Fernanda também. Quem anda com a Belinha sabe que ela só fala na tia Fernanda. Vamos cantar um parabéns pro Anderson aqui, Belinha? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu querido Anderson, parabéns pra você, que Deus te abençoe, querido. Ela chegou pra despedir, mas a gente tá dando um alô no pessoal. Hoje até vai passar um pouquinho. Estão mandando carinha com beijinho pra ela. Quando ela chega tem que ser rápido. Mas eu vou tentar demorar um pouquinho mais para cumprimentar o pessoal. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, mude as coisas de lugar. O que não pode mudar é a nossa direção em caminhar rumo à vontade do Senhor. Amém, querido? Aleluia! Que Deus abençoe sua vida. A Denise falando da Belinha. Pastor Eduardo falando sua bênção. É isso aí. Marta dizendo glória a Deus. Por isso, palavra que o Senhor continue abençoando. Glória a Deus por essa palavra, não é isso? Que o Senhor continue abençoando sua vida e família, amado pastor. Irmã Lisete, ela tá aí com a gente, diretamente de Gramacho. Deus é fiel, abençoe sua vida. Olha o Vavaí, de Rio das Ostras. Gabriel Moura, Gabi Moura, Deus abençoe, querido, direto de Petrópolis. Eu lembro de você, Gabriel do Memorial. Andresa, direto de Sapé, boa noite, querida. Sidão, direto de Cabo Frio, Rio das Ostras, Angeli. Aninha Rangel, direto de Caxias. Denise Miranda de Caxias também, Vanessa de Caxias. Ana Lúcia de Cabo Frio tá aí com a gente. Olha o pessoal da Paraíba aí, Mazé já tinha dado um alô. A Andresa também. E também a Fabiana, querida, tá aí com a gente. Boa noite, Daniela, de Copacabana. Copacabana, essa terra linda, tá aí com a gente também. O pessoal do Rio de Janeiro, da capital. Olha! Cadê seu Isaac? O amante da fisioterapia. Ele disse que estaria aí com a gente. Paizão, um beijo pra você, não tô te vendo aqui. Hoje a gente tá com muita gente aqui. Tá acabando com o nosso estúdio. Ela chega, ela mostra as gambiarras, ela acaba com o estúdio da gente. Querido, que Deus abençoe sua vida. Muita gente chegando aí. Olha, me deu bonequinho. Estão botando coraçãozinho, estão botando bonequinho. Olha lá, o pessoal tá botando palminha pra você. Aqui a boneca de novo. Botando a bonequinha. E o pessoal tá aí com a gente. Querido, são muitos comentários, muitas pessoas falando. Quero dizer pra você o seguinte, ó.
Compartilha essa live. Deixa eu retornar aqui. Compartilha essa live para que mais pessoas possam ver. Você lembra da outra vez? O seu compartilhar, os seus dedinhos missionários fizeram com que a gente fosse até a Paraíba. E muita coisa a gente tem aí pela frente. Foi 2 vezes. Fomos 2 vezes para lá. Mas é isso mesmo. a gente vai fazer. E a nossa pequena missionária foi também. Foi com a gente. Então a gente quer convidar você a fazer isso, a compartilhar essa live, a curtir, a comentar. Coloca aí o seu pedido de oração também. Nós já temos uma equipe de intercessores para orar por você. E ela está cantando essa canção que marcou nossa vida, que foi símbolo de um movimento muito importante que Deus estava fazendo. Mude as coisas de lugar, tu tens liberdade, Senhor, faz do teu jeito. Querido, nós estamos encerrando esse programa todos os dias. Agora você vai ter que me aturar. Agora o mala do seu vizinho vai ter que aturar as nossas músicas, vai ter que aturar. Esse pregador que vos fala, todos os dias às 7 horas estaremos aqui nesse canal. Curte os nossos canais. Um dragãozinho pra ela. O que você achou do dragãozinho? O que você achou da mensagem de hoje, Belinha? Diga pra mim. Adorei. Adorou? Mais um dragão. Ah, é? Então tá bom. Prestou muita atenção na mensagem. Querido, que Deus abençoe sua vida. Domingo nós temos o nosso culto online também. A nossa live funciona todos os dias às 7 horas. Passarinho não E no domingo, peraí filha, no domingo às 7 horas a gente tem o nosso culto online. A gente tem muitas pessoas caminhando com a gente. Se você quiser participar também, seja muito bem-vindo. Nós continuaremos fazendo a missão do Senhor e eu espero que o novo mover do Senhor alcance o seu coração, querido, através de uma mensagem pura, simples, do evangelho verdadeiro, simples e genuíno do Senhor Jesus. Querido, Deus abençoe sua vida. Beijo pra você. Olha, ela agora não vai sair daqui porque tem passarinho, porque tem bonequinha com coração. Porque tem muita coisa boa aqui. A produção tá só corrigindo o comportamento da Belinha. Queridos, olha, muito mais do que minutos de paz, você tem uma vida inteira de paz, na presença do Senhor. Receba esse novo mover na sua vida, querido. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Dá tchau, Bela. Tchau. Descoberto, pai. Ela quer